Bem-vindo ao Canto Ontológico, meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero fazer uma colocação a respeito da blasfêmia do Espírito Santo. Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Certa vez, um jovem, ele teve um pensamento, digamos, ofensivo em relação à pessoa de Deus, e ele concebeu na mente de que havia blasfemado contra o Espírito Santo. Naturalmente que era uma situação um tanto intrigante por conta da ação do diabo em aproveitar isto para aprisioná-lo, quando não investir contra ele no intuito de fazer entender que ele havia blasfemado, logo não havia perdão. Isto porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, ou seja, não tem perdão. Mas naquele caso, em questão, o jovem foi orientado de que ele não blasfemou contra o Espírito Santo. E ele pôde, claro, em arrependimento, voltar-se para o Senhor e, graças a Deus, está até hoje na igreja cristã. Mas, afinal de contas, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que não é perdoada? Vejamos. Quando a gente vai para Mateus capítulo de número 12, versículo 31 e 32, nos diz o seguinte: Disse Jesus: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, indicando o mundo vindouro. Ora, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, a gente tem que se situar dentro do texto e contexto. Quando a gente se reporta para os versículos anteriores, vamos observar o seguinte, que Jesus estava, a certa ocasião, num local e trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo. E Jesus curou, de modo que o cego e o mudo falava e via. O que aconteceu? Toda a multidão ficou polvorosa, admirada, porque dizia: Não é este o filho de Davi? Mas acontece que os fariseus, ouvindo isto, eles que eram homens religiosos, muito apegados à lei, eles diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebub, que era tido como o príncipe dos demônios. Essa atribuição foi dada a Jesus pelos fariseus. Ora, Jesus, conhecendo os pensamentos, disse que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E ele prossegue: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Note que Jesus dá uma resposta que eles não têm como retrucar. E Jesus vai prosseguir: e se eu expulso os demônios por Beelzebub, por que os expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. A atribuição dos fariseus é de que Jesus estava expulsando por Beelzebub. Mas Jesus dá um troco na sua resposta, ele retruca e dá um troco, e joga para eles e diz o seguinte: para aí, não é bem assim, porque senão é como se o reino das trevas estivesse dividido. Mas eles chamam atenção para si. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, aí é chegado o reino de Deus a vós, indicando que ele era Messias.
Ele vai mostrar no versículo 29 como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, aí vem aqueles dois versículos lidos anteriormente, logo no início. Eu vos digo que todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Por causa de que isto? A gente sabe que qual era a acusação? A blasfêmia contra Jesus foi justamente atribuir deliberadamente uma ação divina ao Beelzebul. Aqueles fariseus sabiam que só alguém pelo poder de Deus podia fazer uma pessoa endemoniada, conforme o texto diz, cega e muda, que passou a ver e falar. Somente Deus poderia, através de Jesus, realizar tal coisa. Eles deveriam glorificar a Deus. Pelo contrário, eles estavam no encalço de Jesus e queria pegá-lo de alguma forma ou de outra. E Jesus é categórico, dizendo: olha, vocês podem blasfemar contra mim, atribuir certas coisas, porque eles serão perdoadas. Mas se atribuir a blasfêmia, né, no caso, contra o Espírito Santo, não será perdoado aos homens. E por causa de quê? Ora, o Espírito Santo é o Paráclito que viria justamente substituir a pessoa de Jesus. E uma das missões principais é justamente o quê? Apontar para a pessoa de Cristo Jesus. Além do mais, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se aquelas pessoas estivessem de uma forma deliberada, consciente, mesmo sabedoras de que toda e qualquer ação era dos altos céus, mas ainda assim, por causa da dureza dos seus corações, eles decidem atribuir ao Espírito Santo de Deus, já estaria indicando a forma a qual se encontrava, de maneira irrecuperável, imperdoável nesse sentido, porque não restaria outra coisa. Eles já estariam fazendo as coisas, como eu disse, deliberadamente, conscientemente. Não restaria outra coisa a não ser não receber o perdão. Deste modo, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria, em outras palavras, atribuir a obra divina a outro, no caso, a Satanás, mesmo sabedor de que é algo realizado pelo poder de Deus. Quando a pessoa chega a esse ponto, a mente já está completamente cauterizada pelo pecado, o coração está tão petrificado que não resta outra coisa a não ser a pessoa continuar naquele estado de condenação. É um ponto deplorável que o homem chega quando ele decide, com todas as suas forças, não crer, não se submeter, não aceitar o poder de Deus e ainda, piorando a situação, mesmo sabedor, atribuir uma obra divina a Satanás. Pelo contexto que nós temos, a blasfêmia do Espírito Santo se consiste nisto. Por isso que aquele jovem, lá no início do vídeo que eu mencionei, ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Até porque ele estava desejoso, ele queria Jesus. Ele queria estar na igreja. Ele achava que, por conta daquele pensamento ofensivo dirigido, vinha assim, ó, um estalar de dedos na sua mente. Ele pensou algo que foi ofensivo a Deus e ele imaginou de que havia cometido um pecado imperdoável, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o desejo que ele tinha de servir a Deus já era um indício de que ele não cometeu um pecado de tal natureza, tampouco de tal gravidade. Ao contrário, demonstrava o desejo dele em arrependimento, de voltar-se para o Senhor, de continuar fazendo as coisas para Deus e viver para o mesmo.
Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque algumas palavras humanas podem aprisionar o homem quando este acaba atribuindo um pecado tido como muito grave, vou colocar entre aspas, como se fosse imperdoável, quando na verdade não é necessariamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas algo que pode ser, sim, mediante o arrependimento sincero e o perdão de Cristo Jesus, com o seu sangue, inclusive, que purifica de todo pecado, fazer com que haja a remissão destes pecados, quando não essa lavagem espiritual, de modo que a pessoa seja completamente purificada pelo sangue de Cristo Jesus. Fiquemos com estas observações sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E outra pergunta ou dúvida, pode deixar no comentário, que em tempo hábil eu trago aqui para vocês, abrindo essa oportunidade de falar cada vez mais e mais da palavra de Deus.